Que a paz esteja com todos, caros irmãos, acompanhantes do canal Evangelho Fiel. Que Deus abençoe suas casas, suas famílias, e farei aqui uma breve meditação com relação ao que as religiões dizem sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E eu vou falar para você o porquê que eles podem confundir Jesus Cristo com o Anticristo. E com tudo isso baseado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então aqui vou fazer um comentário rápido sobre o que é a crença da Igreja de Deus e o que as religiões pregam. Então, nós da Igreja de Deus, nós cremos que dois grandes sinais que mostrariam que estaria perto os dias do retorno de Jesus Cristo. O primeiro foi em 1948, o retorno de Israel para a sua terra, conhecida como Estado. E outro sinal que ainda está por vir é o Armagedon, que daí quando iniciar o Armagedon a gente sabe que essa guerra não vai acabar sem que Jesus Cristo apareça nas nuvens, lá no Monte das Oliveiras. O que as religiões acham que são os sinais principais? Então, o primeiro deles é apostasia, então eles estão esperando uma apostasia. E o segundo é o surgimento, a aparição do Anticristo. E tudo isso devido a uma interpretação muito equivocada de um texto que eu vou fazer a leitura aqui com vocês, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu fiquei pensando por que há essa confusão tão grande com relação e essa interpretação que, infelizmente, ela mina qualquer esperança das pessoas realmente conhecer a verdade com relação à volta de Jesus Cristo. E eu estava pensando com relação a esse texto, que foi escrito ali aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo, há mais de 1000 anos atrás, muito mais, de quase 2000 anos atrás. E eu estava meditando com relação a isso, aí pensei, comecei a imaginar, a deduzir que as pessoas cometem um equívoco muito grande quando elas pegam um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, e a partir do momento que as pessoas leem ou conhecem ou ouvem falar desse texto, elas começam a projetá-lo para daquele momento que ela leu adiante. Então, o porquê que as pessoas leem aqui, segundo Tessalonicenses capítulo 2, esperam uma apostasia ou um suposto anticristo? Porque a partir do momento que ela leu, e não é muito comum agora que as religiões estão em alta e realmente cresceu muito, então essas pessoas começaram a olhar mais a Bíblia, então elas vão lendo esses textos, e para elas que é dali em diante, daquele momento em diante que está tudo para acontecer. Isso ocorre muito com relação ao livro do Apocalipse. As pessoas começam a ler o Apocalipse e começam a imaginar que tudo vai acontecer daquele momento em diante. Elas ignoram quase 2000 anos de história. E a mesma coisa acontece aqui com o apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta. Então vamos ler aqui, eu quero ler esse texto e quero que os irmãos façam o seguinte exercício mental e foquem nas suas mentes o tempo em que essa carta foi escrita. Em quanto tempo ela foi escrita? Quase 2000 anos atrás, Então, agora, sabendo que ela foi escrita quase 2000 anos atrás, nós vamos ler ela e depois de ler, imaginar tudo o que ocorreu durante esse tempo, de quando ela foi escrita até hoje, até esse momento que nós estamos lendo agora, beleza? Então, vamos fazer a leitura? Diz assim, coloquei aí na tela também. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ora, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai dessas coisas, que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então aqui, eu li 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Então aqui, irmãos, lá de quando essa carta foi escrita. Aqui ele fala, no versículo 3, para nós não sermos enganados, porque antes que Cristo volte,
vai ocorrer a apostasia e a manifestação do filho da perdição. Então aqui ele nem fala anticristo, né? Que já ele fala o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se nós lemos sabendo que essa carta foi escrita para a igreja em Tessalônica muitos anos atrás, aí nós vamos pegar a história e vamos dar uma olhada na história, ver o que ocorreu, se alguma coisa vai se enquadrar aqui. Nós não podemos pegar esse texto a partir desse momento que nós estamos lendo aqui juntos e daqui em diante começar a olhar para lá, para cá na história do ontem, ou ano passado, ou projetar para um futuro ignorando quase 2000 anos de história. Tá vendo? Porque aí, eu creio que aí está a grande confusão, por que as pessoas não conseguem entender esse texto, que ele é simples. Então, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos. O que ocorreu nesse período que nós podemos enquadrar esses fatos? Primeiro, a apostasia. O que é apostasia? É você abrir mão da verdade, você começar são os ensinos que são contra a verdade, tá? Você sair do caminho que você recebeu, da mensagem que você recebeu, fazer a volta e começar a pregar diferente. Foi o que ocorreu com Emineu e Fileto, quando eles pregavam, né, que a ressurreição já era feita, um exemplo. Então isso daí foi uma ideia contra aquilo que eles receberam. E quando nós vemos na história, irmãos, não vou relatar aqui porque a gente sempre fala, né, meus irmãos sabem, que primeiro começou com Constantino, aquele sonho que supostamente ele viu uma cruz em seu sonho, então ele começou a cristianizar, entre aspas, a igreja, né? Aí depois vem surgindo ali os bispos de Roma, vem o primeiro Papa, então ali começou-se, né, iniciou-se a guarda do domingo, iniciou-se a crença da Trindade, formalização da crença da Trindade em 325, e tantas outras crenças, como a questão do purgatório, a questão de Maria, mãe de Jesus. Então, isso, irmãos, é apostasia. A Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor, veio alguém e praticamente instituiu o domingo, que hoje pode ver, irmãos, todo mundo fecha seu comércio no domingo. O domingo é quase que um feriado semanal. Isso é apostasia, irmãos. Então, nós cremos que Jesus não é Deus. O que hoje a maioria aceita? Que Jesus é um Deus, um segundo Deus, um terceiro Deus, o Espírito Santo, né? Então isso é apostasia. Então já ocorreu, irmãos, e de forma mundial. Se os irmãos pesquisarem o Império Romano cristianizado, ele abrangiu praticamente todo mundo. Pelo menos ali na questão da Europa, 100%, né? Teve sua influência em outros lugares do mundo também. Então, irmãos, já ocorreu. O que o homem do pecado, irmãos? Aqui, por exemplo, Constantino pode ser o homem do pecado. Estou aqui dando um palpite, o irmão pode discordar, tudo bem, não há nenhum problema. Outros podem achar que o Papa é o homem do pecado, tudo bem, também pode ser, não há nenhum problema. Porque foram esses, né, primeiramente o Constantino, o mais famoso, que começou a colocar essas coisas estranhas, misturar o cristianismo, né, o que a igreja guardava naquele momento, porque até lá existia só a igreja de Deus, que é a mulher, quando em profecia é dita a mulher, a virgem, a igreja de Deus, e a prostituta lá de Apocalipse 2 é outra igreja que saiu nesse tempo, que ela saiu de dentro da igreja, porque estavam, como diz o apóstolo, estavam com nós, mas não eram de nós, né? Então ela saiu da igreja e formou-se a prostituta. O que é a prostituta? É a mulher que ela abandonou ali, né, o seu leito e começou a se envolver com outros homens, ou seja, então o que seria esse adultério espiritual, modificando, transgredindo as doutrinas bíblicas. Então, existe na Bíblia só 2 mulheres, né, e da segunda, a prostituta, tem suas filhas. Então, irmãos, isso já ocorreu, a apostasia já ocorreu. E a questão do anticristo, que ele fala assim, vou ler aqui mais um versículo novamente. Esse vai se opor contra Deus, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que as pessoas esperam? Que esse suposto homem do pecado, que eles dizem ser o anticristo, vai sentar em Jerusalém, num terceiro templo, e reinar sobre os judeus. Então, olha o tanto de coisa que é acrescentada por falta de conhecimento. Primeiro, irmãos, o que é o templo de Deus pós a morte de Jesus Cristo? Não existe mais aquele templo de Salomão, onde havia sacrifícios. A partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, cessou os sacrifícios. Então, o que ele diz? Derrubai este templo e em 3 dias eu reconstruirei, falando do templo do seu corpo. Então, o que é o templo de Deus? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, já falamos aqui no canal também, você pode dar uma lida aí. Em Efésios, ali no capítulo 1, vai falar bem sobre isso, que
o corpo de Cristo é a igreja. Então, o que é o templo de Deus, irmãos? É a igreja de Deus. Então, o que esse poder fez? Se assenta sobre a igreja de Deus, irmãos. E pela história nós vemos que realmente a igreja teve que fugir para o deserto durante 1260 anos, conforme, né, concordando com Daniel quando ele falou que o chifre pequeno do quarto animal, né, ele faria guerra contra os santos e os venceria. Então, tá vendo, irmãos, como é simples? Isso, se nós não ignorarmos quase 2000 anos de história, a gente encontra esses fatos já ocorridos. Então, tá vendo como que é fácil a escritura, irmãos? Sendo que quando a gente tem quando a gente aumenta, expande o nosso pensamento, não ignorando quase 2000 anos de história, e pois as pessoas não conseguem entender isso, e como já é algo que está enraizado, elas ignoram. A gente fala, as pessoas ignoram, porque a partir do momento que ela leu, que ela conheceu a profecia, ela quer que seja dali para frente, ela ignora todo esse período. E aí que está a confusão, irmãos. Por que as religiões esperam o anticristo e a apostasia? Porque desde que elas ouviram, agora daí para frente elas estão esperando o livro do Apocalipse também, irmãos. Nós temos série aqui, e o livro do Apocalipse está quase todo cumprido, irmãos, porque ele foi escrito há 2000 anos praticamente. Então tem 2000 anos de história, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então veja como algo simples se torna complicado. Então, eu, meditando sobre isso, queria trazer essa mensagem aos irmãos para que nós até possamos ter mais paciência com aqueles que creem diferente, mas têm o intuito de aprender, né? Porque tem uns que não adianta, tem uns que não querem saber de nada. Mas tem uns que às vezes é meio arredio, mas no fundo ele quer saber. Então a gente tem que entender também que nós temos que mostrar aos irmãos todo esse período que houve, explicar o contexto, a carta para quem que foi, quando ela foi escrita, irmãos. E Paulo falou dali, da sua vida, da vida da igreja em diante, então quase 2000 anos de história. Beleza? Mas é isso, irmãos, que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que os irmãos tenham gostado, que seja de bom proveito essa mensagem. Se você tiver uma sugestão de tema, você pode deixar aí nos comentários, que a gente tenta gravar aí futuramente. Então, se inscreva no canal se puder, deixe seu like também se você gostou do vídeo, né? Se você achou que foi edificante. E vai estar ajudando nós a estendermos essa mensagem, né, para mais pessoas. Então, que a paz esteja com todos e até o próximo vídeo.